Boa tarde a todos. Hoje é o dia da nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo para nosso Centro Espírita Casa do Caminho. E o tema de hoje é a indulgência, do capítulo 10, do item 16 a 21. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas primeiro nós vamos fazer a nossa prece para nos envolvermos em energias positivas e amorosas. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus amado Mestre, bons amigos espirituais, neste momento nós vos pedimos o amparo, o socorro para todos aqueles que sofrem, encarnados e desencarnados. Dai força, coragem e amparo a todos nós, Mestre Jesus, que estamos passando por momentos difíceis em nossas vidas e que nós possamos, além de termos força e coragem, dai força também àqueles que convivem conosco. Mestre amado, que a tua paz e o teu amor esteja sempre conosco, que assim seja. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a indulgência e ver o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz sobre a indulgência. Então, primeiro nós vamos entender o que significa essa palavra, indulgência. Ela vem do latim indulgentia, que provém de indulgio. Para ser quer dizer para ser gentil, clemência, tolerância ou perdão. Caracteriza-se pela compaixão que se demonstra pelo próximo e pelas suas imperfeições. Então, é nós olharmos para o próximo com um pouco mais de compaixão, sem tantos julgamentos. Então, o Evangelho nos diz o seguinte: a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso, tem o cuidado de atenuar tanto quanto possível. Essas palavras os espíritos nos trouxeram lá em 1863. Mas elas são tão atuais que nos remete a pensar o seguinte: parece que eles sabiam de tudo, né? Porque olhando hoje, a gente vê que hoje a indulgência está em desuso, principalmente nas nossas redes sociais, no momento tão difícil, no momento de tanta intranquilidade, de tantas incertezas, nós não conseguimos ter indulgência para com o outro. E aí o Evangelho continua assim: quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar e que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando tereis olhares severos sobre vós? Olha isso aí, como que é importante nós nos conhecermos, nós olharmos para dentro de nós, porque nós nos preocupamos muito em olhar o próximo, o que o outro está fazendo e julgar. Sempre o julgamento, Mas será que a gente não deve parar
e olhar para nós mesmos, os nossos atos, o que nós fazemos, como nós agimos. Será que não estamos fazendo igual? Então, os espíritos já nos alertavam, né? Como Jesus, lá 2000 e tantos anos atrás, conhecendo, né, a nossa índole, já vinha nos alertando. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. E nós estamos vendo muito isso hoje em dia, né? Famílias contra famílias, né? Amigos contra amigos, né? Num momento bastante difícil, em que o mundo requer muita união, né? muita sensibilidade, né? Muito tato. O que nós vemos, o que nós estamos vendo é totalmente ao contrário, né? Nós estamos vendo famílias se desestruturando por conta de visões de mundo diferente, né? Sem a tolerância, sem a indulgência para com o outro, né? Nós vemos amigos se degladiando, né? se acusando, né? Desfazendo amizades antigas, enquanto deveríamos todos estar olhando uns para os outros com mais amor, com mais piedade, com mais indulgência, né? E nós não estamos conseguindo isso. Vemos sim muitas coisas boas acontecendo, graças a Deus. Exemplos maravilhosos de pessoas se doando, fazendo o melhor possível. E são esses exemplos que nos fazem acreditar e confiar que tudo vai melhorar, porquanto esses exemplos devem ser seguidos, devem ser olhados com mais atenção, para que possamos nós, em vez de olhar o que é ruim, olhar o que é bom. Não. E aí lá o Evangelho continua. Caros irmãos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendem um fardo mais ou menos pesado a aliviar, para poderes galgar o cume da montanha do progresso, porque então a vez de mostrar-vos tão clarividentes, né, com tanta clareza com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos. Olha só, sempre quando nós pensamos em caridade, nós pensamos na caridade mais fácil, que é aquela de doarmos, né, dinheiro, roupas, sapatos, de nos organizarmos, alimentos, né? Mas ele aqui nos fala de algo, de uma caridade mais profunda, que exige muito mais de nós. Que é a de olhar o outro e ter a compaixão, de não julgar o outro com tanta severidade, mas sim julgar a nós mesmos, porque todos nós temos muito a nos modificar, muito a nos melhorar, né? Então, por que nós não praticamos mais essa caridade mais profunda, essa caridade onde realmente o outro para mim é muito importante, onde eu realmente
vou aprender a amar o outro, a ver os seus defeitos, mas a ver os meus também. E sabendo que eu também tenho os meus defeitos, tenho hábitos a ser modificados, então ver no outro que ele também é um potencial, que ele também, além de ter as coisas a corrigir, a se modificar, é um potencial de amor e de crescimento em si mesmo. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia, é a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforça-se por fazer prevaleça o que nele há de bom e virtuoso. Porquanto o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há em algumas de suas obras mais ocultas o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Então o Evangelho nos diz que todos nós temos essa centelha a brilhar em nós, a crescer em nós, né? Então, por que não sobressaltar isso no nosso irmão? Naquele a quem nós queremos julgar. Vamos ser mais humildes e compreender o que nós temos em nós para nos melhorarmos. Caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus sobre todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual ele fez lei para todas as criaturas. Do Fetré, bispo Nevers Bordels. Olha só, nós temos que ter caridade para com o outro, mas temos que ter caridade para conosco mesmo, né? E acima de tudo, amar a Deus. Mas como amar a Deus se eu não amo o meu próximo, que está ali ao meu lado, com quem eu convivo, com quem eu me comunico, né? Então, como eu posso amar a Deus? Olhar para mim, para o outro e falar assim, eu amo a Deus. Mas como eu amo a Deus se eu não amo ao próximo? Jesus nos diz que nós amamos a Deus amando o próximo, né? Então, nós devemos amar o próximo e a nós mesmos. Olhar para nós, identificar em nós o que pode ser mudado e nos esforçarmos para mudar. Olhar para o outro com um olhar de indulgência, se for possível, auxiliar, se não, orar para que ele possa compreender o que deve ser mudado, mas sem julgamentos, sem raiva, sem ódio, sem preconceitos, porque nos nossos julgamentos sempre há o preconceito, né? De que fulano é assim por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. E nós? Né? E nós? Essa é a pergunta. E nós? Então vamos olhar para nós. Porque quando nós identificarmos em nós mesmos os problemas a serem corrigidos, nós vamos entender a dificuldade do outro e, consequentemente, ser indulgentes para com eles, porque somos indulgentes para conosco. Aí, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, lá no item 19. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Olha só, né? O raciocínio dele. Bom, se eu não sou perfeito, eu não posso repreender o outro, né? Então tudo tem que correr livre? E a resposta é a seguinte:
Certamente não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como as mais das vezes pelo prazer de denegrir. Nós temos em nós algo muito feio, que às vezes a gente quer se sobressair alguém. Então o que a gente faz? A gente mostra o defeito do outro para falar assim, olha, eu sou melhor, tá vendo? Eu sou melhor que fulano, sou melhor que cicrano. Né? Então esse não é o caminho. Né? O caminho é a gente trabalhar junto, para crescer junto. Não é que devemos ser cegos aos defeitos, né, dos outros ou dos nossos, mas devemos saber compreender. E se pudermos ajudar, bem. Se não pudermos ajudar, oremos e fiquemos em silêncio, sem denegrir o outro, sem passar para frente aquilo que nós sabemos. O que hoje está muito em moda é nós descobrimos algo e já jogamos nas redes sociais. Né? É muito triste isso. A gente recebe alguns vídeos, algumas coisas e já repassa. Eu tenho por mim nunca fazer isso, porque é muito duro, é muito triste. Nós devemos entender que se fosse conosco, nós gostaríamos, qual seria o nosso sentimento? Então, nos colocar no lugar do outro é necessário, é muito necessário. Né? Então, e tomar cuidado quando nos dirigirmos ao outro em redes sociais. E aí ele faz uma outra pergunta. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros? Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que sejam divulgadas? É aquilo que eu acabei de falar. Né? Se nós não vemos proveito naquilo, devemos ficar em silêncio. Se não podemos fazer, devemos ficar em silêncio. Mas olha lá o que o São Luís, lá em 1800, respondeu. Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer-se que a observação redunde em detrimento ao próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Então é isso mesmo que a gente sempre está vendo, né? Nós lançamos os defeitos alheios, né, para que eles sejam desacreditados. E nós, assim, crescermos, talvez, vamos dizer assim, na opinião do outro, né? E aí ele faz outra pergunta. Kardec faz outra pergunta lá no item 21. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Vamos ver se é necessário isso. E aí São Luís responde: é muito delicada esta questão e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, dever-se-á atender de preferência
ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, mais uma vez, ele nos diz assim: você tem que pôr na balança, você tem que saber se tem pessoas sendo prejudicadas. Se há pessoas sendo prejudicadas, então sim, deve-se, né? É conveniente que se haja então uma comunicação desse problema. Mas se só a pessoa diz razão a esse problema, então para quê? O que vai se ganhar com isso? Então, mais uma vez, depende de nós o entendimento para que possamos revelar ou não o mal de outrem, né? E requer de nós muita análise, muita compreensão e muita caridade. E eu vou terminar aqui com uma página de Emmanuel, né? E vamos ver o que Emmanuel fala sobre isso para nós. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 37. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seu irmão, mas do qual bem poucos fazem uso. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16. Falando construímos, não admitais em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que lhes sofrem um impacto doloroso. Tantas vezes acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre na rua. Homenageia igualmente com a tua compaixão, respeita os que resvalam em queda moral, acordando em escabroso infortúnio do coração. Larga a sombra de ontem os calhaus que te feriram. A noite já passou na estrada que percorreste e o sol de novo dia nos chama à incessante transformação. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Que te detenhas em demasia não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhes apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Junto do desespero, providencia o consolo, sem a pretensão de ensinar, e renteando com a
penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha a mãos cheias em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Ilumina a palavra. Deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento, sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Então, essa página é do livro Esperança, de Emmanuel, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu fiz questão de trazer essa página porque ela nos traz bem claro como devemos agir. E isso é bem atual. Essa página é como devemos nos portar, né? Principalmente também nas redes sociais. Vamos ser luzes, vamos proclamar o amor, a tranquilidade, a boa energia, o amparo, o socorro. Vamos evitar palavras, xingamentos, né? Desarmonias. Vamos nos harmonizar o máximo possível para que possamos todos juntos passar esses momentos difíceis com mais tranquilidade e vamos ressurgir no amor de Jesus. Então, é isso que eu tinha para hoje, para nossa reflexão. Vamos trazer para nós, vamos refletir bastante sobre isso. E que Jesus nos abençoe a todos.